Todo mundo tem uma responsabilidade e Peter Parker não foge dessa realidade. Fala galera, hoje vamos falar sobre o Homem-Aranha de PS4, mas aqui eu vou contar a história principal, então as DLCs eu vou deixar para outro vídeo específico. Então, bora lá. A história começa mostrando um quarto todo bagunçado, cheio de roupas pro lado. Mas aí o rádio dos policiais está falando que é para ir pra Torre Fisk. E nesse momento nosso herói começa a ação. Aí vemos Peter Parker colocando sua roupa clássica de Homem-Aranha. Também vemos uma conta atrasada dele, mas nosso herói ignora e vai salvar o dia. Então ele se comunica com sua parceira da polícia, Yuri Watanabe, que passa todas as informações para ele. Então ele precisa ir pra torre, mas no caminho ele encontra os capangas que são derrotados. Aí também o chefe de Peter liga pra ele, mas depois da conversa, ele chega quebrando tudo e entrando na Torre Fisk. Depois de derrotar os capangas, ele chega nos servidores e hackeia o sistema. E quem aparece nesse momento é o Wilson Fisk, o conhecido Rei do Crime. Ele aparece na tela só dos servidores, então depois de muita luta, nosso cabeça de teia chega no escritório do Fisk e começa uma luta entre Homem-Aranha versus Rei do Crime. E depois de muito tempo, o nosso herói finalmente prende o Rei do Crime. Depois da prisão do Wilson Fisk, o Rei do Crime, Peter volta para o seu emprego. Ele trabalha com o Dr. Otto Octavius, ou Dr. Otto Octavius, que nesse dia eles iriam testar um braço mecânico, robótico. Mas quando Peter vê o projeto, ele vê que tem alguns probleminhas, então ele decide ajustar. E depois de ajustar, o teste começa, mas não deu muito certo. E também nesse dia, a inspeção de segurança apareceu para ver como estava o ambiente local, e mais chegou no momento do acidente e isso dá muito ruim. Depois do acidente, o Dr. Otto pede para o Peter tirar o dia resto de folga. Então nessa parte ele encontra uma mochila que ele tinha perdido e percebe que tinha mais pela cidade. E a Yuri pede para ele trazer de volta o sinal de algumas torres policiais. Gente, o nosso querido Homem-Aranha é técnico da polícia sem receber nada. Uma injustiça, galera. Mas depois de tudo, ele vê que precisa consertar o traje, então ele vê se o doutor está no laboratório. E quando vê, ele não está no laboratório. Então ele vai lá e faz um ajuste nos trajes. Mas quando ele começa a mexer, o Dr. Otto aparece e vê o traje do Homem-Aranha. Então o que ele acha de início? Que o Peter era o cara que fazia os aparelhos do Aranha. E já que o Peter não pode entregar sua identidade, ele só concorda com a situação e depois decide dormir por ali mesmo. Quando o Peter acorda, vê um bilhete que o doutor deixou falando que ele deixou um projeto para melhorias do traje. Então o Peter vê as melhorias e decide usar e cria um novo traje com a frase, o novo traje, o mesmo Aranha. Então depois de criar o traje, ele recebe uma ligação do chefe da Tia May, não a Tia May, é o chefe. O Martin Lee, que é o dono do centro-abrigo Festa. Ele ligou pro Peter para falar da festa de 5 anos que a Tia May trabalhava com ele. Então ele chega no Festa e comemora a festa. Festa e comemora a festa. Piadinha aqui, galera. Mas voltando para as atividades de herói, Yuri liga para o Aranha, pois houve um alarme na casa de leilões do Wilson Fisk. Que foi ativada, esqueci essa parte, o alarme foi ativado. E quando chega, vê uns homens mascarados ameaçando uma mulher. Então ele vai impedir, e nesse momento ele encontra a MJ, sua ex-namorada que era repórter do Clarim. Ela estava investigando a casa de leilões até aparecer esses caras. Então ele derrota alguns caras em silêncio, senão a refém morre. Então os capangas encontram a MJ e eles pegam uma pasta. Nessa pasta tinha informações de uma coisa chamada Bafo do Diabo. Após a derrotar, Peter pega uma da máscara dos caras. Depois de tudo, Peter e MJ vai para um restaurante e fala de algumas coisas, tipo que eles não se falam há 6 meses e que ela quer ajudar ele nesse caso. Mas Peter fica com o pé atrás porque podia deixar ele em perigo. Então ela fala que esse era o motivo deles terem terminado. Mas um carro aparece que chama a atenção de Peter. Então ele vai e depois a MJ sai, mas sem antes aparecer o bom velhinho do Stanley. Voltando pro nosso Aranha, quem estava causando a confusão era o Shocker, que estava roubando um banco. Então quando o nosso Aranha pergunta o porquê ele estava fazendo isso, o Shocker fica com medo. Então depois de prender o vilão e derrotá-lo, de manhã Peter pede ajuda para Martin Lee para saber o que eram aquelas máscaras. Então ele fala que aquelas máscaras são de óperas chinesas e que atrás tinha uma palavra chinesa que significava demônios. Então depois dessas informações, voltando ao seu trabalho com o doutor, que está fazendo um teste com uma prótese que está dando certo. Para a infelicidade de Otto nesse momento, Norman Osborn aparece. Quem não conhece o Norman Osborn, ele é o Duende Verde, mas não nesses jogos que tem agora. A hipótese é que ele seja o Duende Verde no terceiro jogo, mas isso é para outro vídeo falar sobre isso.
falando que a empresa de Otto estava sendo desligada porque não seguia as regras de segurança. Que quem não sabe, nesse jogo, Norman Osborn, além de ser o chefe da Oscorp, ele também é o prefeito da cidade de Nova York. Então depois disso, ele aproveita e tenta convidar Peter e Otto para trabalhar na Oscorp, mas o convite é recusado. E Otto já está declarando derrota e pedindo para Peter achar outro emprego, pois sem patrocinadores para financiar seus projetos, ele não podia pagar Peter ou criar outro projeto. Mas Peter fala que não se importa com o dinheiro, e sim com o conhecimento de Otto. Então depois de Peter sair, ele recebe uma ligação de Yuri falando que o Shocker saiu da prisão e está roubando outro banco. Então nosso cabeça de teia vai em direção ao banco. Então o Aranha começa a batalhar com o vilão e tenta pegar algumas informações, mas Shocker ainda fica com medo de falar. Então o Aranha derrota o vilão e acha tudo esquisito e estranho. A Yuri fala sobre uma gangue de demônios internos que estava lutando com os capangas do Fisk. A capitã dá uma pista de um estaleiro do Fisk e pede para ele se encontrar com o policial. Esse policial era Jefferson Davis. Então a Aranha encontra o policial e descobrem que a gangue está roubando armas pesadas do estaleiro do Fisk. Aí acontece uma perseguição muito bacana que tem a direito até o Jefferson salvando a vida do Aranha. Depois disso, depois de toda essa perseguição, a MJ parece que se tornou uma repórter de rua que estava querendo buscar informações sobre isso. Mas quando Peter vê a MJ, ele ainda fica com o pé atrás, porque quanto mais informações ela tiver sobre a gangue dos demônios, mais seria a chance de ela se tornar o alvo. Então, depois disso, Peter volta para sua casa, mas quando vê, ele foi despejado do seu apartamento. E todas as suas coisas dele foram pro lixo, inclusive suas coisas de aranha. Então Peter foi atrás de caminhões de lixo para encontrar suas coisas, e tipo assim, literalmente, ele tem uma missão de você encontra onde você vai atrás de caminhões de lixo para encontrar suas coisas. É bem divertida essa fase. Então nesse exato momento, depois de ele encontrar suas coisas, ele não tem nenhum lugar para dormir. Mas a nossa querida tia May deixa ele dormir no escritório dela do Festa. E quando acorda, Martin fala pra May que vai passar alguns dias fora da cidade. Mas Peter acha estranho o jeito de falar como o Lee está. Então, Peter sai do escritório e recebe uma ligação da MJ, falando que a matéria dela viralizou. E hoje na campanha de reeleição do Norman, ele vai dar uma medalha pro policial Jefferson Davis. Então, meus caros, ele está chamando a estratégia política. Então, Norman quer ganhar mais votos, dando uma medalha de honra ao nosso Jefferson Davis. Depois disso, Jefferson liga pro Aranha falando que os demônios internos estavam atacando um canteiro de obra do Fisk. Então, já que ele não pode ir pra lá, ele deixa o trabalho com o Aranha. Então, quando o Aranha chega lá, ele cria uma luta daquelas, ao ponto de ter que impedir um helicóptero de cair do chão. Mas depois disso, o Aranha vai embora. Mas adivinha quem estava acompanhando toda essa treta, tipo, de como se viu? Miles Morales, que é o filho do policial. Então, depois disso, o evento começa tudo mil maravilhas, até o Osborn receber uma ameaça no telefone. O prefeito vai embora, aí do nada aparecem uns caras brilhando. E Peter sente como se sentido aranha isso, mas há um porém, que um dos caras de LED estava do lado do Jefferson. Aí começa várias explosões, e uma das explosões mata o policial. Então depois vemos Peter inconsciente. Aí Miles decide ajudar sua mãe e vai procurar o seu pai, mas quando chega vê o corpo sem vida e quase vai jogar no Vasco. Se não fosse o Martin Lee impedindo o capanga. Sim, o Lee é o líder da gangue. Então, depois disso acontece o funeral e finalmente Peter e Miles se conhecem, mas de um jeito não tão agradável. Após uma semana, Peter está atrás de Lee, já que ele viu entre os criminosos, mas a Yuri não pode dar mandato de prisão sem provas. Aí Peter e MJ vão atrás de provas. Então, fazendo uma pesquisa, MJ descobre que Lee tem o poder de corromper as pessoas, tipo trazendo seu lado negativo. Então, outra informação que ela passa, que são os esconderijos. Então Peter encontra um dos esconderijos e descobre que o plano, além de criar treta com o Fisk, era conseguir armamentos para acabar com o Norman. Então, após pegar as informações, ele acaba sendo atacado por uma nova equipe de segurança. Mas quem está comandando essa nova equipe de segurança é a Silver Sable, que quase acaba nossa aranha, mas não acontece porque Yuri aparece e impede. Após esse encontro nada agradável, Peter decide investigar sobre o Martin no Festa. E lá ele encontra a tia May, que o Peter pede pra tia May, né, pra querer contratar o Miles Morales, o filho do policial, para trabalhar lá para ocupar um pouco a cabeça. Então, depois dessa conversa, Peter entra no escritório e vê uma pasta que foi roubada na casa de leilões que falava do bafo do diabo. Mas quando tudo acaba, Peter ativa uma armadilha que não acontece nada porque ele é o Homem-Aranha e obviamente ele arranja um jeito de sair. E quando ele sai do local, aparece o Lee. Ele fala que ele irá viajar novamente e precisa pegar algumas coisas no escritório.
A May aparece e fala do atentado que o Peter estava no dia do atentado da morte do policial. E aí Lee começa a juntar as peças e vê que o Peter é uma ameaça. Então Lee vai embora, mas Peter corre atrás dele. E quando chega, ele já tinha fugido e ainda Peter é atacado por uns caras que foram corrompidos pelo Martin Lee. Então, depois de tudo isso, Peter vai ajudar Otto na nova prótese que tá funcionando, mas com alguns defeitos. Aí descobrimos a relação entre Orman e Nosman, que eles eram muito amigos na faculdade, ao ponto que é revelado que eles fundaram a Oscorp. Mas depois de diferença de ideias, os dois se separaram e se tornam rivais. Aí vem outra revelação, que Otto quer finalizar esse projeto, pois na sua época de escola, ele se envolveu com várias substâncias tóxicas. Aí ele atribuiu o que chama de distúrbio neurológico degenerativo, que com o tempo ele perca a capacidade de movimentar o seu corpo. Então esse projeto, além de ajudar vidas, era também para ajudar ele mesmo. Aí depois disso, dessa conversa, Peter sai do trabalho e marca com a MJ pra ir pro apartamento dela. E quando Peter chega, ela fala que foi no armazém onde fica a gangue do Tombstone ou Lápide, onde consegue pistas para as próximas atividades do Lee. Aí Peter finalmente aceita a MJ como sua parceira para derrotar o Lee. A MJ entrega algumas informações sobre esse bafo do diabo que foi criada pela Oscorp e que era um tratamento para doenças degenerativas que estava incompleto e que no estado de agora seria uma arma mortal. Atrás de amostras, Peter encontra um ex-cientista da Oscorp que ajudou no projeto, mas Lee também foi atrás desse cientista que usa seus poderes para tirar algumas informações e descobre que quem tem a amostra era um cientista chamado Michael Morgans. Então após isso, Peter e MJ descobrem que Morgans era protegido pela equipe da Sable. Então, depois de dando tempo nessas investigações, de tanta coisa, Peter vê Miles sendo assaltado e dá uma aula de autodefesa. Aí Miles vai para o seu primeiro dia de festa e encontra Peter, que é o Homem-Aranha. Então ele já se encontrou com Peter, mas sem saber que ele é o Homem-Aranha. Depois de passar as instruções para o Miles, Peter avista uma tentativa de sequestro do Dr. Morgans. O Tails consegue impedir o sequestro do cientista, mas a gangue pega o bafo do diabo. Então o Lee vai até o metrô e coloca o bafo como uma bomba. E nesse metrô a MJ estava lá. Então com a ajuda de Peter, ela desativa a bomba. E Peter finalmente luta contra Lee, que é uma luta incrível, que acontece no trem que quase destrói a cidade e também faz referência ao Tobey Maguire. E depois de fazer isso, Lee finalmente é derrotado. Voltando pro emprego, Peter descobre que Otto avançou o projeto sozinho e criou 4 gases que são manipulados por sua rede. Então Peter descobre que a rede neural do Otto poderia ser danificada por causa dessas próteses. Então Peter explica para o doutor, então Otto desliga as próteses, né? Aí quando Peter sai do laboratório, Otto vê uma notícia do Norman e liga as próteses com vingança, com ódio. Aí agora nessa parte são histórias secundárias que eu não vou focar muito, então vamos voltar para a história principal, que é: depois disso, um comando da polícia é atacado e o vírus foi pego de novo. Mas com isso, vários prisioneiros foram soltos. Aí o Homem-Aranha enfrenta alguns. Mas aí aparecem vários vilões que o Aranha derrotou, como Electro, Rhino, Escorpião, Martin Lee e Abutre. E nesse momento, esses 5 vilões começam a espancar o herói. Mas também depois disso aparece um 6º homem, que era nada mais nada menos que o Dr. Otto Octavius, que está se denominando Dr. Octavius. Aí descobrimos que o Otto que fez a rebelião na prisão e fez um acordo com cada vilão. Então após ele jogar o herói no mar, a Yuri resgata o Aranha. Mas também o bafo do diabo foi liberado pela cidade inteira. Então a equipe da Sable criou uma quarentena, que muita parte da população foi infectada, inclusive a Tia May. E para piorar, os prisioneiros fugiram criando um caos e o prefeito Norman coloca toda a culpa no Homem-Aranha. Com isso, a equipe da Sable está permitindo a caça ao herói. E ainda acontece um incêndio no Festa, quase custando a vida do nosso herói. Mas graças a Deus ele está bem. Então, voltando às atividades, Peter descobre o esconderijo de Otto e percebe que ele fez várias promessas aos vilões, mas quando vê o esconderijo era uma armadilha, mas Peter consegue escapar. Aí nesse momento o Abutre aparece e leva ele para Electro. Aí nossa Aranha enfrenta os dois em uma ótima batalha que acaba derrotando os dois, e a caçada continua e o Homem-Aranha enfrenta o Escorpião, mas que leva a pior com ele porque ele foi envenenado. Então ele passa por várias alucinações até chegar na cura. Depois de se curar, Peter vai pro Festa e descobre que a Tia May está doente. Enquanto isso, Miles descobre um local onde tem antibióticos para o abrigo. Mas no local estava o Rhino e o Escorpião. Mas consegue passar sem nenhum deles o ver, levando os remédios. Então a Yuri manda a localização dos vilões, que eu nem preciso dizer que eles foram solados. Então não é mais Zoro Sola, é o Aranha Sola, galera. O Aranha Sola!
Então, enquanto isso, a MJ entra na casa do Osborn para ver se deixa alguma coisa para criar a cura. Mas ela descobre outra coisa, que seu amigo Harry está doente. Mas quem não sabe quem é Harry, eu vou explicar. Harry é o melhor amigo de MJ Peter, que é filho do Norman. E há algum tempo ele tinha dito que iria viajar para a Europa, mas ele não era para a Europa. Mas depois disso, Sable e Norman entram no apartamento. Então MJ dá uma de John Wick, derruba todo mundo, todos os capangas, e entra na sala secreta e encontra um laboratório do bafo do diabo e vê um vídeo de experimento que ele fez em Lee. E com isso descobrimos que o Norman criou o Lee e por isso ele quer se vingar, o Lee, né? O Lee quer se vingar do Norman por conta que ele, de certa forma, estragou a vida dele. Então MJ pega as informações do pendrive e derruba uma aranha que era geneticamente igualzinha à do Keep Cool Peter. Mas com o som do negócio que caiu, que tinha aranha, a Sable escuta e descobre a MJ. E com um plano de fuga, a MJ pula do telhado, mas o aranha salva ela. Depois da MJ contar tudo e o Peter descobrir tudo, Peter vai ao laboratório que estava sendo atacado por Lee. E Lee tinha capturado o Dr. Morgans e o Norman. E no momento ele quase iria eliminar o Norman, mas o aranha impediu e começa uma batalha em que o aranha leva melhor, mas aí aparece o Dr. Otto. Otto chama Liz de inútil. O Homem-Aranha tenta lutar para pegar a cura, mas perde. Octavius pega a cura e Norman indo embora. Com o corpo todo quebrado, Sable leva ele à festa, que se recupera, mas o tempo era muito curto. E o pior que a Tia May estava num estado muito grave. Então, vendo que ele não ia conseguir, MJ dá um conselho, que o único que poderia ajudar ele agora era o Peter. Então o Homem-Aranha precisa do Peter Parker. Então, após essa conversa, aparece a aranha que a MJ tinha derrubado, estava na roupa dela, que sai. Então a aranha encontra Miles e pica ele. Então, né, voltando pro Peter, ele vai ao laboratório e ele cria um traje para derrotar Otto. O traje se chama Anti-Ock. Então nosso aranha chega para salvar Norman e começa a batalha. E a partir que a batalha avança, a máscara do Peter se quebra, que revela o seu rosto. Mas para surpresa, Otto já sabia da identidade, que deixa Peter muito furioso, porque Otto sabia dos riscos, sabia que podia infectar a Tia May. Então a batalha acaba e Peter recupera o antídoto e deixa Otto ali para ser preso. Chegando à festa, o Dr. Morgans diz que precisa de horas para multiplicar o antídoto. Mas a Tia May não tinha horas, então Peter tem que decidir, salvar a cidade ou salvar sua tia. E então eu vou deixar a conversa do Peter com a Tia May pra... Galera, a Tia May morre para salvar a cidade. Ela foi a personagem muito importante para essa história, muito marcante. E ela é a verdadeira heroína desse game, galera. Então, muito bem. Então, após isso, a cura é distribuída, Otto foi preso e acontece o funeral da Tia May, que o seu túmulo fica ao lado do tio Ben, e Peter e MJ voltam a namorar. Então, uma semana depois, Miles ajuda Peter em colocar tudo no seu apartamento dele. Mas Miles vai com uns papos estranhos e Peter acha que o Miles está falando de puberdade. Mas na verdade, Miles pula na parede e revela que ganhou poderes. E Peter revela para Miles que ele era o Homem-Aranha. Então, com isso, vamos para outra cena pós-crédito, que é... Enquanto isso, Norman entra na sua sala secreta e vemos que Harry estava numa sala em um tanque, cheio de um negócio preto, galera. E quem sabe, né? It's mine. Então, e assim acaba a história principal de Marvel's Spider-Man 1. Foi um prazer enorme fazer isso. Muito obrigado para quem me acompanhou até agora. As votações das premiações eu vou lançar mais tarde na aba comunidade para ter mais, para ter tudo especificamente. E um forte abraço para você e até a próxima review. Tchau. Quer dizer, a próxima história contada, e um abraço do seu amigo Yuji.